A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean Paul dos Santos, sou pastor aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Joinville, Santa Catarina, e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Esta pré-aula é para a classe dos juniores, a classe que vai dos 9 até os 10 anos de idade. E nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Conhecendo Mais sobre Deus. E a lição de hoje é a lição número 9, que tem como título O Deus que nos faz nascer de novo. O objetivo desta aula, professor, é que você possa mostrar, através da palavra, o quanto somos amados por Deus. Então, eu sempre tenho dito, você tem que focar no objetivo da aula, que nesta aula, então, é mostrar, através da palavra, o quanto somos amados por Deus. E eu trago aqui algumas ideias de dinâmicas para que você possa aplicar com os seus alunos. A primeira dinâmica que eu quero trazer é a dinâmica A Caça aos Versículos. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Você vai, como das outras aulas, né, nós já estamos fazendo, é a terceira aula que estamos dando essa ideia. Então, como é que você vai fazer? Você vai simplesmente espalhar versículos bíblicos por toda a sua, né, sala. Assim, ó, bilhetinhos assim, ó. Por quê? Porque como o objetivo é mostrar ao aluno que Deus nos ama, mas nós temos que usar a palavra de Deus, então você vai esconder versículos bíblicos em toda a sua sala de aula e cada criança que achar um versículo bíblico vai ter que ler. E são versículos bíblicos que demonstram o amor de Deus. Então, por exemplo, uma ideia de um versículo bíblico. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Isso é uma ideia de um versículo bíblico. Um outro versículo bíblico. Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios 2, 4 e 5. Os outros versículos bíblicos estarão na minha página do Facebook, Jean Porto dos Santos. Então, qual a outra ideia que eu trago? Ó? Salmos 136 e 1. Uma outra ideia, Romanos 8, 38 e 39. Então, esta dinâmica é a dinâmica, né, a caça dos versículos bíblicos. Espero que você, né, faça e com certeza as crianças vão amar esta dinâmica. Tem que ser um versículo bíblico para cada aluno seu. Então, você já sabe quantos alunos você tem. Então, você já leva os versículos bíblicos escritos, espalha por toda a sala e faça a dinâmica, a caça, né, do versículo bíblico. Bem interessante. Uma outra dinâmica que eu trago, qual que é a dinâmica? O pote do amor de Deus. Isso mesmo, você vai precisar de um pote, aqui está, eu coloquei, né, um coração, e você vai então ter um outro coração, assim, que é o pote do amor de Deus. A criança vai vir aqui e vai pegar uma frase, e ela vai ter que explicar por que ela entende que isso é uma revelação do amor de Deus para ela. Então vamos lá, a primeira criança pode dizer, Deus me ama, Ele é meu amigo. Né? E vem aqui então, coloca no coração. Eu fiz um coração com a boca aberta, porque daí eu vou usar as frases e vou colocar dentro da boca, né? Assim, ó, certo? Ou eu também podia colocar a fita e simplesmente, né, colar assim, ó. Então, das duas maneiras fica legal. Vamos lá. Por que Deus me ama? Deus me ama, Ele me perdoou. Por que Deus me ama? Deus me ama, né? Porque Ele me salvou. Isso são as provas do amor de Deus. Vamos lá. Né? Como é que Deus prova o seu amor para nós? Deus me ama, pois Jesus morreu por mim. E Deus me ama, porque a Bíblia me diz isso. Então é bem interessante sempre colocar as dinâmicas para alcançar o objetivo da aula. Então esta dinâmica é o pote do amor de Deus. Você vai precisar dessas frases, né, e vai fazer essa dinâmica e com certeza as suas crianças vão amar esta
dinâmica. Amém? Vamos lá. Eu trouxe também, na verdade, uma dinâmica para você trabalhar a memorização de versículos. Essa dinâmica, o nome da dinâmica é varal da memorização. Então você vai precisar de grampinhos de roupa e uma cordinha, aqui está, para fazer então o varal da memorização. Você pode pedir para cada, né, uma criança segurar numa ponta, outra criança segurar na outra. Então você vai fazer assim, ó, o varal da memorização. O versículo bíblico para ser memorizado com a sua classe é o João 3,16, certo? Então o que eu fiz? Eu separei o João 3,16 em partes, ó. Porque Deus amou o mundo tanto, é a primeira parte, aqui vai, que deu o seu Filho, a segunda parte, vou colocar aqui, para que todo aquele que nele crê não morra, deixa eu colocar aqui, mas tenha a vida eterna, João 3,16. Então, essa dinâmica é bem legal, se chama o varal da memorização. Claro que eu não tenho muito espaço aqui, mas vai ficar mais ou menos assim. E você pode, então, colocar os versículos bíblicos, né, as partes dos versículos bíblicos, numa ordem, né, que ela não seja a ordem correta. E você pode, então, pedir para que cada criança venha e coloque, né, na ordem correta e vai gerando memorização. Eu acredito que fica melhor, né, com 2 em cada, assim fica, ó, melhor, certo? Ó. Então, essa é a dinâmica, o varal da memorização, ó. Bem interessante. Eu vou dizer como é que eu separei então o versículo bíblico, né? Primeiro, porque Deus amou o mundo tanto, é a primeira parte. A segunda parte, né, deixa eu colocar aqui, que deu o seu Filho. A terceira parte, aqui está, para que todo aquele que nele crê não morra. Né? E a última parte, então, está aqui, mas tem a vida eterna, João 3,16. Amém? Vamos seguir a aula, né? Deixa eu organizar um pouco aqui e, com certeza, o varal da memorização será bem legal você fazer também com as suas crianças. Agora eu tenho, né, mais 2 ideias. Eu tenho a ideia, a dinâmica, ó, Festival de Imagens. Essa é a dinâmica para fazer com os seus juniores. Festival da Imagem. Você vai trazer algumas imagens, aqui eu trouxe, e numerei, ó. Imagem número 1, imagem número 2, uma cruz. Imagem número 3, um ponto de interrogação. A imagem número 4, água. A imagem número 5, deserto. A imagem número 6, luz. A imagem número 7, uma Bíblia. E a imagem número 8, o coração. Então, como é que funciona esta dinâmica? Você vai ter os números aqui no copinho e vem a criança e vai pegar um número. Tá? Peguei o número 8. O que tem a ver esta imagem aqui, número 8, com a história bíblica de hoje? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é o que tem a ver com o número 8. O que tem a ver, daí a criança vem aqui, então pega o número 7, né, digamos assim. O que tem a ver esta imagem aqui com o número, né, do número 7, com a lição? Que a Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra o quanto Deus nos ama, e assim por diante, né? Por exemplo, o que tem a ver a luz com o número 6? Se vocês for ver, né, aqui na lição, lá no finalzinho da lição, diz assim, né? Bem no final, ó, da explicação. Quem crê em Jesus, ainda que viva na escuridão, e está condenado por causa dos seus pecados. Mas os que amam a Deus e creem no sacrifício do seu Filho amado sobre a cruz do Calvário, andam na luz e, por fim, alcançarão a vida eterna. Então, a criança ela vai fazer a ligação, né, desta imagem com aquela parte. O que tem a ver o deserto com a lição? Que uma serpente foi levantada no deserto.
O que tem a ver a água? Quem não nascer da água e do Espírito? O que tem a ver um ponto de interrogação? Será que eu posso nascer de novo? Como eu posso nascer de novo? A cruz aponta para a salvação. E a né, é quando Nicodemos fez a pergunta de se ele podia entrar no ventre da mãe. Então, essa dinâmica é bem legal, porque vai fazer com que os juniores pensem. Você vai dar um tempo para eles elaborarem, né, essa assimilação da imagem com a lição. Se você não tiver condições de fazer as imagens, automaticamente você pode então fazer a dinâmica palavra com história. É a mesma dinâmica, mas com a diferença que é com palavras, né? Água, deserto, luz, cruz, Bíblia, coração, criança no ventre e interrogação. Então é bem interessante, né, fazer essa dinâmica palavra com história. Cada criança pega uma palavra e vai ter que, né, dizer o que tem a ver aquela palavra com a história bíblica de hoje, né? Então é bem interessante também. Olha, uma outra ideia que eu faço, né, que eu dou, na verdade, para vocês, é a ideia desse cartaz aqui, ó. Deus ama esta criança. Faça um cartaz com formato de coração para bater foto. Olha que legal que vai ficar. Porque o título de hoje é Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E que fala sobre o amor de Deus, que a palavra de Deus demonstra e nos ensina e nos explica e nos prova o amor de Deus pelas nossas vidas. Então faz uma sessão de fotografia. Me mande lá no Face, se você fizer, né? Com as suas crianças, vai ser bem interessante. Bom, essas são as ideias de dinâmica. Aqui nós temos então o foco, que é a palavra-chave. A palavra-chave de hoje é nascer de novo. E eu trouxe somente algumas gravuras, né, que diz assim, olha, quando Nicodemos esteve com Jesus, Jesus falou para ele que ele deveria nascer de novo. E ele então ficou questionando, como é que eu vou nascer de novo? Será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E Deus então explicou que através da água e do Espírito, através do sacrifício de Jesus, porque Deus amou ele enviou Jesus para morrer na cruz, né? E a palavra de Deus confirma o quanto Deus nos amou. Então, é dessa maneira que você vai fazer a sessão foco desta semana. Bom, espero que você tenha gostado dessas ideias, né? Fico muito feliz. Procure lá minha página do Facebook, Jean Porto Santos, que vai estar todas essas imagens para que você possa, então, aplicar na sua aula. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.